Fala pessoal, tudo bem? É muito triste chegar aqui logo cedo hoje, nem bom dia ainda, com uma notícia dessa. Eu estou de luto, acredito que muitas pessoas estão também. O Museu Nacional pegou fogo, se incendiou. Só que, cara, agora estão procurando os culpados, os responsáveis. O acervo foi destruído, não vai mais voltar. Não tem como recuperar esse acervo perdido. Não adianta as autoridades, políticos chegar na televisão e falar que dá para recuperar. Não dá. Perdeu. Já era. No máximo, uma reprodução, uma cópia que nunca vai ser original, nunca vai contar a verdadeira história. Mas esse incêndio aí é só a ponta de um iceberg, de um buraco muito mais embaixo. Quem visita museu, acervos, sabe as condições em que funcionam. O Museu da Língua Portuguesa, o que aconteceu? Fogo. Um museu nacional. Sabe aquele museu do Louvre? Então, é como se fosse. O prejuízo é nessa proporção de pegar fogo, tá? De se incendiar. Museu Nacional. O Museu Nacional, ele foi... Quem traz a ideia do Museu Nacional é o Dom João VI, com a vinda da família real para cá para o Brasil. Quando a família real vem para cá, o Dom João, ele é um cara ridicularizado na história, mas na verdade ele era muito habilidoso, muito inteligente, né? Porque ele percebeu os movimentos de emancipação que estavam acontecendo na América. Então, quando a família real vem para cá, para que isso não acontecesse aqui também, começa a instalar as instituições, né? Instituições de governo, instituições de ensino, instituições de cultura, como por exemplo o Museu Nacional, a biblioteca vem para cá, a próxima vítima, hein? A Biblioteca Nacional, próxima vítima. E o acervo é riquíssimo, né? Da América do Sul é o maior acervo que tem, porque era o acervo que estava em Portugal, que veio parar aqui com a vinda da família real. Então, ele traz essas instituições e justamente o Brasil não se fragmentou em várias partes por conta desse poder centralizador que era a família real aqui, que conseguiu combater os movimentos separatistas do Brasil, antes e depois da independência, justamente porque havia uma monarquia instalada aqui na América. Então, toda essa história da chegada da família real para cá, ela foi comprometida, ela foi perdida, ela foi destruída. Muitas das imagens que aparecem no seu livro didático de história eram de lá. Os quadros de Pedro Américo, alguns eram de lá, né? O busto do Dom Pedro I, original, era de lá. O acervo de fotografias de Dom Pedro II era de lá. O Dom Pedro II, ele era um entusiasta da fotografia, ele é um dos primeiros fotógrafos do Brasil. Eu tive a sorte de conhecê-lo em 2015, se eu não me engano. Eu tenho algumas imagens dele, depois eu vou procurar essas imagens e vou fazer um compilado e vou colocar, porque para mim foi o que sobrou, porque agora pegou fogo. Agora, como eu ia dizendo que o buraco é mais embaixo, as escolas estão fazendo um trabalho de pertencimento, de cidadania. A gente vê como que a educação tá. A educação completamente largada, completamente abandonada. Se faz trabalho de pertencimento, as origens desse aluno, a história do bairro, a história da escola, se faz isso dentro da escola, com a sua família, com a sua cidadania, não faz. Aí quando a pessoa sai para visitar um museu desse ou nem visita, não dá a sua devida importância, né? A pessoa não consegue estabelecer uma relação entre a sua vida, a sua origem e a história do seu país. A pessoa não consegue preencher o verdadeiro sentido de cidadania, né? Porque não se trabalha isso. É lógico que um museu vai ficar sucateado. Tem pressão social para isso? Não tem, né? Tem pressão social para o corte de verba na pesquisa científica? Não tem. O pessoal está preocupado com kit gay, com ursal. Ninguém falou nada do corte de verba para pesquisa científica, ninguém fala nada de um museu que pega fogo, era só velharia, só tranqueira, não serve para nada, né? Só que na verdade a gente está queimando a nossa própria história. Como que eu quero construir um país melhor se as pessoas não se identificam com um processo histórico, com uma formação social e cultural? Não tem.
Não tem, aí vira essa zona que vira as pessoas infelizes, ninguém sabe quem é quem, é uma falta de noção tremenda, de pessoas brigando por ursal. Ursal, o que é ursal? Ursinhos carinhosos, ao invés de lutar pelo que realmente importa nesse país. Então, coisas piores vão acontecer. Então, se as escolas não têm um trabalho de base para valorizar a história da família, a história do bairro, a história da escola, também as instituições não estão fazendo isso com os museus, com os acervos, com a nossa história. Então, cara, talvez outros piores vão acontecer em breve. Bom, então se a gente está fazendo isso com a nossa história, com a nossa identidade, botando fogo literalmente, como que a gente pretende ser um país do futuro? Como que a gente pretende ser um país que lute por novos recursos energéticos, por novas tecnologias? Não vai porque a gente simplesmente não vai avançar para o futuro porque a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não conhece o nosso passado, a gente está colocando fogo no nosso passado. Tá? Então a forma como a ciência, a cultura e a educação é tratada nesse país é vergonhoso. E aí a gente está aí, colocou fogo no museu que foi criado por um membro da família real, por Dom João VI, que veio para cá. Tá? Então uma parte significativa da nossa história virou cinzas agora. Tá? Isso é irreparável, não tem como reparar. Esse e o mais triste, isso é só o começo. É possível que, se continuar do jeito que continua, outros acontecerão. E pior, com o fim do corte da verba das pesquisas científicas, a gente vai ter um apagão científico, ou seja, novas reflexões históricas, sociais e culturais não vão aparecer, sabe? Então, deixa tudo como tá, deixa tudo na velharia, a gente nunca vai conseguir se tornar um país do futuro.